parabenizar a igreja pelo tema Somos Todos Um. Isso é um desafio, não é? É um desafio. Mas aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo de número 4 ao versículo de número 6. Todos acharam, digo amém. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e percebendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a ponha sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando em sua casa convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Repita comigo assim: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Senhor Deus, nos conduza nesta noite com inspiração e autoridade para ministrar a Tua palavra. Me dá a Tua unção, a Tua graça e prepara o coração do Teu povo para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Somos todos um. Quem pensa assim, pensa que é simples. Mas é. Somos todos um. Deus, Ele é um só Deus, mas Ele é composto de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na própria essência de Deus, na própria existência de Deus, Deus já nos dá o exemplo da unidade. Observa que existe hierarquia na Trindade, mas todos são um, porque hierarquia não tem a ver com ser mais ou menos importante, mas hierarquia tem a ver com a lei e com a ordem. Então Deus nos dá o exemplo da sua própria essência, viver em unidade. E tudo que Deus criou na terra, tudo, absolutamente tudo, é um exemplo de unidade. Por exemplo, o universo, se você pudesse olhar ele de fora, você veria apenas um círculo. Mas o universo tem energia, tem matéria, e você observa que mesmo ele contendo constituições, mas o universo é um só. Assim como também o átomo tem prótons, tem elétrons, tem nêutrons, mas o átomo é um só. Tem carga negativa, tem carga positiva, mas essas cargas, mesmo sendo diferentes uma das outras, elas vivem em harmonia. Assim como a música tem a harmonia, tem o ritmo, tem a melodia, mas a música é um som uníssono. Então tudo que Deus criou é um exemplo de unidade. Então nós, como igreja, também somos o corpo de Cristo e fomos chamados para viver em unidade. E nada vai quebrar essa corrente, nada vai quebrar esse laço, porque Deus nos chamou para viver em unidade. Quantos aqui esta noite foram chamados para viver unidade? Levante uma das suas mãos e exalte ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E para você viver em unidade é muito simples, porque para você viver em unidade você tem que ser o quê? Tem que ser ovelha. E a ovelha, ela foi chamada para ser um animal gregário, porque não foi chamado para viver só. Por isso que a ovelha é um animal que ele foi chamado para ser dependente. E nós, como igreja, fomos chamados para ser dependentes de Deus. Nós vivemos num mundo onde tudo é capitalista, e muitas vezes a igreja se modernizou. A igreja hoje tem grandes templos, a igreja hoje tem recursos, tem advogados, tem juízes, e muitas vezes nós achamos que nós somos suficientes, que não precisamos mais da presença de Deus, da graça de Deus e do Espírito Santo. Nos dias apostólicos, observamos que quando Jesus Cristo foi separar os discípulos, eles eram o resto do mundo e da sociedade.
Não havia um sacerdote, não havia um fariseu, não havia um escriba, não havia um intelectual, mas aqueles homens aprenderam a depender de Deus. Assim como a ovelha não consegue sobreviver no deserto, ela precisa do pastor, e o pastor tem elementos como o cajado e como a vara para proteger as ovelhas do lobo, dos coiotes, dos assaltantes, dos ladrões, dos escorpiões, e a vara para conduzir a ovelha no caminho certo. Assim também nós, como igreja, não poderemos sobreviver sem a presença de Deus. Nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a presença de Deus, nós não teremos nada. E é por isso que nós dependemos do sumo pastor. A ovelha depende do pastor, a ovelha depende de Deus, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa segurança, é a nossa proteção, é o nosso guarda, é o nosso vigia, é a nossa unção, é a nossa condução, é a nossa promessa, é a nossa renovação, é aquele que edifica a igreja, é aquele que guarda a igreja, é aquele que abençoa a igreja, e nós somos ovelhas dele. Quantos podem levantar uma das suas mãos e adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? A ovelha depende de Deus. E como nós somos ovelhas de Cristo, como sendo nosso pastor, nós devemos estar unidos. Porque a ovelha não nasceu para estar desagregada, ela nasceu para estar agregada. Em João 10 diz que o pastor chama as ovelhas pelo nome e elas atendem. Porque a ovelha, ela não tem garras. Diferente do bode, diferente do tigre, a ovelha não tem garras, ela não sabe lutar, e por isso ela depende do pastor, ela depende do pastor Jesus Cristo. Irmãos, hoje existem tantas igrejas no Brasil e no mundo, mas muitas vezes nós achamos que podemos, com os nossos próprios recursos, com as nossas próprias forças. E nós nos frustramos, porque nós podemos usar toda a tecnologia, todo o recurso que é muito bem-vindo, mas se nós não dependermos de Deus, nós não conseguiremos ser igreja plenamente. Então dependa de Deus na sua família, dependa de Deus no seu trabalho, dependa de Deus nas suas decisões, dependa de Deus no seu ministério, dependa de Deus no seu dom, dependa de Deus como você cria seus filhos, porque saiba de uma coisa, quando o inimigo mexer com você, não está mexendo com você, ele está mexendo com o pastor que vai na sua frente, que vai te conduzindo, que vai te guiando, que vai te abençoando. Então nós temos um pastor, um sumo pastor, que é o Senhor Jesus, que é aquele que conduz a sua igreja e o seu povo. Nós não estamos sozinhos nesta terra, nós temos Deus conosco, através da pessoa de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Igreja envolve ser rebanho, e nós somos rebanho, somos ovelhas, e Jesus Cristo é o nosso pastor. Então, para estarmos em unidade, precisamos depender de Deus, precisamos depender do pastor. Segundo, precisamos entender que ovelha envolve sacrifício. A palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 12, que Deus ia enviar uma praga sobre o Egito, mas a ordem era que uma pequena ovelha jovem fosse sacrificada, um cordeiro. A Bíblia diz que quando Neemias foi reedificar os muros, ali tinha que ser reedificada uma porta chamada Porta das Ovelhas, que era o local onde ficavam os rebanhos. Então a porta da ovelha tinha que ser reedificada. A palavra de Deus diz que Salomão, ele sacrificou 120.000 ovelhas na grande inauguração do templo. Então quando você vê ovelha na Bíblia, ovelha implica em sacrifício. A vida da ovelha não é fácil. A ovelha, ela se doa. No mundo todo existe rebanhos de ovelha. A lã é utilizada a carne. A ovelha é um exemplo nato de sacrifício.
Por que será, irmãos, que os próprios Senhor Jesus é comparado como uma ovelha muda, como diz lá em Isaías 53, que foi para o matadouro em silêncio, sem reclamar? Porque ovelha envolve sacrifício. Nós estamos diante de um evangelho que está sendo pregado aí fora, nas mídias sociais, que o cristianismo é um cristianismo de facilidade, mas não é. Não é fácil ser cristão. O Senhor Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Hoje nós estamos vivendo por aí afora falsos evangelhos sendo pregados. O evangelho da banalização da graça, aonde se pregam que o nosso Deus oferece a graça e por isso você vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. E aí você vê pessoas lá dançando carnaval que se dizem crente, pessoas se prostituindo dizendo que são crentes. Hoje você vê um evangelho de porta larga, aonde o pecado vem sendo consumado e é tudo normal, aonde as pessoas acham que elas vêm para a igreja apenas para receber, e na verdade o culto é uma grande oferta que você dá para Deus. O evangelho é um evangelho de renúncia. Hoje você inaugura um templo, daqui a um mês ele está lotado. Por quê? Porque as pessoas estão investindo em clientes e não em ovelhas. O cliente quer colocar uma moeda de troca, não, tem que ter um bom estacionamento. E muitas vezes a pessoa pensa assim: não, eu vou dar isso porque eu tenho que receber aquilo. E a pessoa só vê vantagem. Irmãos, a política da vantagem não combina com o cristianismo e em ser ovelha. A Bíblia diz que Paulo, quando escreve a Filemão, que era um senhor de escravos, o escravo fugitivo, Paulo estava na prisão e diz a Filemão: Filemão, receba Onésimo de volta, mas não como escravo. E se esse homem te deu algum prejuízo, coloca na minha conta. Porque, irmãos, muitas vezes ser ovelha significa ter prejuízo para você ter um lucro no céu. Muitas vezes é ser rejeitado. Muitas vezes é ser perseguido. Algumas vezes eu fui convidado para ministrar em videoconferências do Paquistão. E muitas vezes me envergonhei do meu cristianismo em ver o cristianismo daquelas pessoas. E muitas vezes eu tive que ministrar em fábrica de escravos. Irmãos, pasmem, nós vivemos num mundo onde existe mais escravos hoje do que no tempo da escravidão no século XVIII, quando a escravidão era permitida. Existe uma estimativa que existe mais de 150 milhões de crianças trabalhando no trabalho escravo. Porque nós vivemos numa sociedade que só vê vantagem. O Brasil, por exemplo, tem esse nome Brasil por causa da exploração, porque os índios chamavam essa terra, se eu não me engano, era Pindorama, que significa cidade das palmeiras, mas depois que os portugueses chegaram aqui, com um religioso com uma espada em forma de cruz, e um soldado com uma espada em forma de cruz. E isso, irmãos, depois de explorar uma riqueza do Brasil, chamado pau-brasil, o Brasil passou a ser chamado de Brasil em relação ao pau-brasil, uma madeira que era explorada e mandada para o exterior para extrair um corante para tingir tecido, que era considerado raro na realeza. Então nós, irmãos, estamos diante de uma situação degradante. Existe mais de 20 milhões de desigrejados no Brasil. E esse número é maior nos Estados Unidos. Pessoas que acham que já não podem mais congregar. Pessoas que acham que se reunir já não é mais necessário. Que basta ser crente na sua casa.
porque pensam assim, não é vantagem. E querem viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem lei, sem regra, tentando contextualizar a palavra de Deus aos seus próprios interesses, às suas próprias maneiras. Mas eu louvo a Deus que ainda existe células como o Ministério Filadélfia, que não abriu mão dos valores do reino, e para dizer que mesmo que nós temos que perder a nossa própria vida, nós vamos encontrar na eternidade, porque nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Irmãos, não se perca. Está difícil hoje. Um dos maiores desafios da igreja hoje é sermos um. Porque nós estamos vivendo onde as pessoas só querem os seus próprios interesses. Onde as pessoas pensam assim, não, eu quero a minha vantagem. Eu quero isso, eu quero aquilo. É sempre no pronome possessivo. As pessoas dão testemunho do que recebem, não do que partilham. Isso é muito sério, irmãos. O Senhor Jesus sacrificou a sua vida por nós. Enquanto nós só queremos as promessas, os milagres, existem muitas pessoas que quando se convertem hoje, amanhã elas podem ter um filho sequestrado. Quando eu ministrava no Paquistão por videoconferência, eu vi aquelas crianças todas sentadas no chão, centenas delas, em frente a uma fábrica de tijolos, trabalhando no trabalho escravo, e pastores iam para lá, conduzindo pregadores para pregar para aquelas crianças, em que muitas vezes o evangelho para uma pessoa vai acabar a vida tranquila e vai vir a perseguição, vai vir as lutas, vai vir as provações, mas nada será em vão, nada será à toa, porque o Senhor Jesus é o pastor da igreja. Nós temos que renunciar o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, e nós sermos igreja, porque nós somos um só corpo, e esta unção, e este poder, e esta graça é sobre nós. Nada vai nos separar, nada vai nos dividir, porque nós somos unidos com o sangue de Jesus. Nós somos unidos com a graça de Deus. E esse evangelho tem que ser pregado aos confins da terra. Nós não vamos nos calar. Essa Bíblia está aberta e ele está falando para a igreja, para o rebanho, para as ovelhas aqui esta noite, onde estão as ovelhas do Senhor Jesus. Ser ovelha envolve dependência de Deus. Ser ovelha envolve sacrifício, renúncia, sermos diferentes. Ser ovelha envolve mansidão. A ovelha, irmãos, é um animal manso. No Salmo 23 diz assim, olha, que me leve às águas tranquilas, porque a ovelha é um animal tão sensível que ela não consegue descansar diante até do barulho das correntes. Então o pastor tem que a conduzir às águas tranquilas. O próprio pastor é manso quando ele diz assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós estamos vivendo numa era de agitação. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. É ou não é? As pessoas não têm mais paciência. Nós estamos vivendo num mundo de tanta violência. O Brasil, por exemplo, 50 mil assassinatos de mulheres, de feminicídio. Mais de 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil. Nós temos igrejas em cada esquinas, nós temos grandes templos, os maiores templos evangélicos estão aqui, e o Brasil aumenta em violência, aumenta em tráfico, aumenta em todo tipo de mal, é corrupção.
As pessoas estão cada vez mais agressivas. As pessoas estão cada vez mais inquietas. As pessoas querem dar a primeira resposta com o nervo à flor da pele. A palavra de Deus diz assim, olha, em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas as palavras duras despertam a ira. Em Efésios 4:31-32 diz assim, olha, longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, bem assim toda a malícia. Em Provérbios 25:14 diz assim, olha, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo certo. Quantas famílias, irmãos, estão destruídas por causa de pessoas que não conseguem controlar o seu temperamento? Quantas pessoas têm as suas famílias destruídas por causa de brigas, confusões, dissensões? Quantas pessoas com nervo à flor da pele, não tem paciência, não tem longanimidade, não tem o fruto do Espírito? Deus está dizendo através desta palavra para mim e para você, não importa qual seja o seu temperamento, nós precisamos colocá-lo sobre o poder do Espírito Santo. Nós não vamos aceitar que as nossas famílias sejam destruídas com brigas e com confusões. Nós não vamos aceitar que a igreja é um palco de rinha e de lutas. Isso aqui, irmãos, não é faixa de Gaza. Isso aqui, irmãos, não é a lei do galinheiro onde o mais forte bica o mais fraco. Isso aqui não é a savana onde um animal que está mancando vai ser morto por um predador que vai ver a sua fraqueza. Não, irmãos. Isso aqui é rebanho. Rebanho pega o mais fraco e carrega. A palavra diz que quando o pastor viu a ovelha perdida, a Bíblia diz que ele pegou a ovelha e colocou sobre os seus braços, e pegou sobre o seu colo e carregou a ovelha. Você não vai olhar para aquele irmão e vai criticá-lo e vai difamá-lo, mas você vai orar por ele, vai pegar as fraquezas dele, vai ajudar ele a carregar vai ajudar a carregar o jugo e vai abençoar a vida dele. Isto é igreja, isso é rebanho. Você olha, irmãos, nas mídias sociais, homens que eram considerados apóstolos no passado, homens que eram referências do passado, hoje formam uma rinha de boxe religioso nas mídias sociais, incentivando a segregação de muitos cristãos. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não há presbiteriano, Assembleia de Deus, batista, nem metodista. No céu não vai entrar denominação, vai entrar rebanho. No céu vai entrar ovelha. Ovelha não sai gritando, ovelha não faz escândalo, ovelha não grita nem na hora que vai ser abatida. Ela entra muda e morre muda, sabe por quê? Porque a ovelha não é assim. Ovelha não berra. Ovelha não chama para o braço. Ovelha não chama para agressão. Ovelha não xinga palavrão. Ovelha não ofende. Porque nós somos ovelha, irmãos. Nós somos ovelha, e ovelha é controlada pelo poder do Espírito. Ovelha está sobre a dimensão da graça. E Deus está dizendo aqui, nós somos um, irmãos. Você não vai ver a mão dando bufetada na própria cara. Você não vai ver a perna chutando a outra perna do lado direito. Você não vai ver a mão dando um soco na própria barriga. Sabe por quê? Porque isso aqui é corpo. O corpo trabalha unido. Tem vários membros, tem várias células, mas o corpo é um só. Glória a Deus. E contra essa igreja não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que possa vencer essa igreja. Sabe por quê? Porque somos todos um. Glória a Deus! Ah, mas eu sou comandante do general do exército lá fora. Tudo bem, você é general lá fora. Aqui você é ovelha.
Não, eu sou advogado, eu trabalho no Supremo, tudo bem, amém, você é advogado lá, aqui você é ovelha. Não, porque eu sou policial, tenente, oficial, você, amém, glória a Deus, mas aqui você é ovelha. Não, que eu sou empresário, milionário, não, aqui você é ovelha, se tiver que servir a bandeja, vai servir, porque o Senhor Jesus nos dá o exemplo que nós estamos em unidade, aqui não existe maior nem menor, as ovelhas fazem parte do rebanho e o sumo pastor é o Senhor Jesus. Você pode levantar uma das suas mãos e glorificar a Deus? Sabe qual é o animal que mais tem raças? É a ovelha. Tem mais de 800 tipos de espécies de ovelha. Você sabia disso? Existe mais de 800 tipos de espécies de ovelha. Eu acho que é o animal que mais tem espécies. Tipos. É a ovelha. Mas a ovelha é uma só. O que significa isso? Significa que nós, como ovelhas do Senhor Jesus, e fazemos parte do rebanho, não existe essa questão de diferença de cor de pele, status social. São 800, mas são iguais, fazem parte do rebanho, são ovelha. Então aqui na igreja não existe soldado maior nem menor, existe ovelha. Eu lembro que no século XVIII, lá nos Estados Unidos, tinha a igreja de brancos e igreja de negros. Lá na África do Sul tinha igreja de brancos e igreja de negros. É o que? Uma segregação cristã. Já tive ministrando em inúmeras igrejas e vi que às vezes não existe segregação de cor, mas existe segregação de status. Existe um lado o grupo da elite, o outro o grupo das ralés. Não, aqui é um grupinho, tá? Esse lugar aqui, não vamos nos misturar. Irmãos, é triste quando você vê um rebanho assim, aonde um departamento luta para ser melhor que o outro, aonde um tenta exibir que é melhor do que o outro. Isso não é o rebanho do Senhor Jesus. O rebanho do Senhor Jesus não existe segregação. O rebanho do Senhor Jesus é um só, é ovelha. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus que no Ministério Filadélfia tem sido abençoado. Nós vamos orar para que todo muro seja jogado por terra. Toda a segregação seja jogada por terra. Nós não vamos tolerar isso como nunca toleramos. Sabe por quê? Porque não há espaço para essas coisas do Ministério Filadélfia. Porque o Senhor Jesus é o nosso pastor. Amém? A ovelha, irmãos, ela gera outra ovelha muito rápido. Você sabia que uma ovelha, o período de gestação dela é 5 meses? Porque a ovelha, ela é rápido em gerar outra ovelha. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, que você se torna ovelha, algo te incomoda por dentro e você precisa gerar ovelha. Uma outra coisa interessante é que a ovelha, quando ela tem o seu período de gestação, é sempre para conceber na primavera, nunca no inverno ou no verão. Porque o verão, o sol é muito intenso, e no inverno também é muito frio. Então a ovelha se preocupa com o bem-estar da ovelha que é gerada, da ovelhinha que é gerada. Isso é lindo, irmãos. A maneira com que você trata as pessoas que estão chegando define se você é uma ovelha ou não. Existem igrejas que o crente aceita Jesus e só consegue ficar ali uma semana, depois ele vai embora. E tem pessoas que falam assim, meu Deus, eu pensava que era de um jeito, mas é pior do que lá fora. Tem muita gente que sai de um ambiente, de um rebanho, dizendo estas coisas. Porque são ridicularizadas, não são abraçadas. A ovelha gera ovelha. Ovelha prepara o caminho para o filho gerado, para ele ser conduzido com conforto e segurança.
Aquele que é ovelha está preocupado com outras pessoas se tornarem ovelhas. A ovelha está preocupado em ganhar almas para Jesus. Porque hoje, irmãos, não existe muita preocupação em ganhar almas. As pessoas estão preocupadas em pescar do aquário dos outros, mas não querem evangelizar, não querem pregar, não querem testemunhar. Ovelha está preocupado com o reino. Ovelha está preocupado em ganhar o outro para Jesus. Ovelha está preocupado em tirar almas do inferno. Ovelha está preocupado em fazer a diferença, a começar com a minha própria vida, com o meu próprio testemunho. Ah, como eu gostaria de ter um tema tão fácil para pregar hoje, sobre as promessas, mas o tema é esse: somos todos um. Ovelha, e sermos todos um implica em ser ovelha, e ovelha envolve estar debaixo do domínio do Espírito Santo. Ser ovelha implica em dominar o seu eu, o seu temperamento. Ovelha implica em mansidão. Ser ovelha envolve em solidariedade. A palavra de Deus diz que naquele grande dia, o Senhor vai reunir os bodes e vai reunir as ovelhas. E quem são as ovelhas? As ovelhas são aquelas que estão à direita de Deus. Se existe alguém destro aqui, eu sei que é a minoria. A grande maioria é de direita. Não estou pregando política aqui não, irmãos. Mas por que o pastor, ao reunir o grande rebanho, diz assim: aqueles que estão à minha direita, eu direi: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E eles vão perguntar para o sumo pastor: mas como assim? Como assim, Pai? Por quê? E ele falou assim: olha, porque eu tive fome e me deste de? Porque eu estava com sede e me deste de? Porque eu estava nu e tu me? Eu estava sozinho e você foi me? Para quem o Senhor estava falando isso, irmãos? Para as ovelhas. Mas para os bodes foi justamente ao contrário. Eu estava sozinho, você não me visitou. Eu estava nu, você não me vestiu. Então, as ovelhas é aqueles que estão à plena disposição do serviço. As ovelhas são aquelas com que o pastor pode contar. Pastoreei uma igreja durante 4 anos na região dos Lagos. Quando eu cheguei nessa igreja, só tinha 3 membros lá. O mato, a igreja não tinha muro, uma rua escura, e o mato estava até aqui na barriga. Aí quando nós chegamos lá, nós marcamos um mutirão, ninguém veio. Aí eu fiquei lá sozinho, capinando aquilo no sol, capinando. E os poucos irmãos que tinham, 4, 5 irmãs que tinham, não veio oferecer nem um copo d'água. E nós capinamos aquilo ali. Depois nós trazíamos os crentes do Rio para fazer mutirão, para fazer muro, para fazer obra, porque os irmãos mesmo não se prontificavam, não faziam nada. Então é triste, irmãos, quando uma pessoa não tem compaixão, quando uma pessoa muitas vezes vê o pastor carregando um fardo pesado, não ajuda. É aquela pessoa que só quer receber, é aquela pessoa que só pensa nela. Eu lembro-me de uma vez que fui ministrar numa igreja aqui no Rio de Janeiro, e quando cheguei lá encontrei um irmão chamado Jorge Mesquita. E aí aquele irmão, quando me viu no carro, pegou minha pasta. Eu falei: não, não precisa segurar minha pasta. Não, mas ele insistiu, segurou a pasta. Aí antes de me conduzir ao templo, ele me levou para a cantina para apresentar a esposa dele. E a esposa dele estava com uma touca na cabeça.
E estava lá na cantina trabalhando e o culto acontecendo. E aí ele falou, pastor, você tem material? Eu falei assim, tenho, tinha um material, tinha uns DVDs, naquela época tinha DVD, tinha livro. E aí ele falou assim, pastor, posso separar uma mesa aqui para juntar aqui o seu material? E aí ele falou assim, não pode. Aí ele pegou a mesa, falou, quando o senhor chegar, deixa o material aqui que eu vou separar direitinho. E quando eu entrei no templo, o pastor daquela igreja falou assim para mim, tem aquele irmão que pegou a sua pasta? Ou aquele irmão tem doutorado em marketing? Está vendo aquele carro importado que está ali no estacionamento? É dele. Esse irmão, ele é empresário, rico. E eu fiquei assim assustado, porque eu pensei, meu Deus, mas quanta simplicidade, quanta humildade, quanta disponibilidade de servir. Falei, meu Deus, aqui está um exemplo de uma ovelha. A ovelha não consegue parar de servir. A ovelha, ela é útil. A ovelha serve. A Bíblia diz que naquela época as ovelhas eram sacrificadas. Hoje as ovelhas são na produção de lã. O tempo todo quando a gente fala de ovelha é servir, é se doar. E nós como ovelhas no reino de Deus, nós devemos estar à disposição de Deus para servir. Ovelha implica serviço, porque nós não estamos servindo aqui, irmãos, o pastor Roberto Inácio. Nós não estamos servindo aqui o pregador da igreja. Nós não estamos aqui servindo a homem, nós estamos aqui servindo a Deus. Faça para Deus, dê o seu melhor para Deus, porque é Ele quem vai te abençoar, Ele é quem vai te guardar, Ele é quem vai te proteger, Ele é quem vai te superlotar da graça dEle. Às vezes tem pessoas que fazem biquinho, irmãos. Não, sabe de uma coisa, eu não tô satisfeito, não estou feliz, eu vou sair dessa igreja. Ou então eu vou para o mundo. Tem muito crente sensível, irmãos. E o que que isso resulta? Na desagregação, na divisão. Nós estamos aqui para servir a Deus, irmãos. Nós estamos fazendo para Deus. É Ele quem merece toda a honra e toda a glória. As suas mãos não sairão vazias. O Senhor vai te recompensar. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer que Ele vai te abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais na sua vida financeira. Você pode levantar as suas mãos. Na sua saúde você pode dar um glória a Deus. Nos seus negócios você pode dar um glória a Deus. Nos seus filhos. No seu casamento. Na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Faça para Deus. Faça para Deus. Por isso que ovelha não divide. Por isso que ovelha não separa. Por isso que ovelha não faz motim. Porque a ovelha está olhando para o seu pastor. A ovelha está olhando para o seu pastor. A Bíblia diz que quando o pastor ele acha a ovelha perdida, porque olha só, irmãos, que coisa interessante. O pastor, ele não vai buscar o bode. Ele não vai buscar o lobo. Mas ele vai buscar quem? A ovelha. Ele vai buscar a ovelha, porque a ovelha tem o seu valor para o pastor. E quando ele acha a ovelha, a Bíblia diz que ele coloca a ovelha nos seus ombros, no seu colo e carrega a ovelha. E quando ele acha aquela ovelha, o que a Bíblia diz? Ele convoca as amigas, os amigos e os vizinhos. E diz assim, olha, vamos nos alegrar, porque eu já achei a ovelha perdida. O que isso significa, irmãos? Que aonde há ovelhas, aonde há rebanho, existe amizade. Nós somos amigos uns dos outros, irmãos. Nós somos amigos uns dos outros. A própria raiz da palavra amizade significa amor. Por que existe tanta divisão? Por que existe tantas confusões?
Por que que existe tanta separação, tanta segregação? Nós estamos entre amigos. E ambiente onde há amizade, não existe tramóias, não existe conspirações. Quantas pessoas não permanecem no rebanho porque existe esse tipo de sentimentos e práticas? Pessoas usando a sua boca para falar mal uns dos outros. Irmãos, se existe uma coisa que eu detesto é fofoca e intrigas, que causam divisões, separações, as pessoas ficam tristes. O rebanho é um lugar onde existe amizade. E o verdadeiro amigo não é aquele que a gente acha nos churrascos da vida, naquela pessoa que te dá um tapinha nas costas. Não precisamos do abraço da sucuri, não precisamos do abraço do tamanduá, não precisamos do abraço do urso, não precisamos do abraço do louva-a-Deus, aquele inseto que abre assim, ó, e quando a pessoa entra ele agarra. Não precisamos desse abraço. Nós precisamos do abraço da sinceridade. Nós precisamos do rebanho de pessoas verdadeiras, de pessoas autênticas. Não queremos tapinha nas costas, não queremos aquelas pessoas que só se aproximam de nós quando têm interesse, quando querem troca, quando querem barganhar. Isso não é ambiente de ovelha, isso não é rebanho. Mas eu louvo a Deus que aqui no Ministério do Filadélfia só tem ovelha. Onde estão as ovelhas aqui? Então, o que tem no ambiente de ovelha? No ambiente de ovelha tem festa, amém? Tem celebração. Então, tira essa cara de Araci de Almeida, dá um sorriso, amém? Tira essa cara de Pedro de Lara, amém? Porque aqui tem rebanho, aqui tem pastor, aqui tem ovelha, e aonde tem ovelha tem celebração. Divisão é lá para fora, fofoca é lá para fora, falsidade é lá para fora. Aqui quando tem uma ovelha fraca, mas forte, ajuda a carregar. Sabe por quê? Porque somos todos. Glória a Deus. Nós não estamos na Laodiceia, amém? Nós estamos na fila. Glória a Deus. Laodiceia expulsou o pastor e botou o pastor para o lado de fora. E o pastor está batendo na porta querendo entrar, mas o rebanho não deixa. Não, mas não era rebanho de ovelha, era rebanho de bode. Mas aqui tem um rebanho de ovelha. Nós somos ovelha, irmãos. Você recebe esta palavra para a sua vida. Contra uma igreja que o Jesus é o pastor, cuja uma igreja que é formada de ovelhas, não há espaço para contenda, não tem membro questionando porque ele recebeu um cargo inferior, não tem ninguém disputando o assento. Nós temos negros, nós temos brancos, nós temos amarelos, nós temos ricos, nós temos pobres, nós temos gente que mora na favela, nós temos gente que mora num palácio, nós temos intelectuais, temos semi-analfabetos, nós temos gente de todo tipo com vestidos caros, vestidos baratos, vestido da feira, sapatos importados, sapato da feira. Nós temos gente de todo tipo, mas todos somos um. Não existe segregação, não existe divisão, não existe luta de boxe, não existe UFC, não existe karatê. Nós estamos aqui dando karatê no diabo, ele é que é nosso inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o nosso irmão, não é contra o pastor Roberto Inácio. A nossa luta é com os demônios, é com os salteadores, é com os ladrões. A nossa luta é contra eles e o pastor está conosco, amém? Ambiente onde há ovelhas é um ambiente onde há esperança. A palavra de Deus diz que quando a ovelha se distanciou do pastor, a palavra de Deus diz que o pastor foi ao encontro dela até que a achou. Fico vendo aquele pastor pelo caminho, procurando a ovelha perdida e dizendo a seguinte frase na mente dele: ela não está aqui, mas eu vou continuar procurando, eu vou achá-la. O que é isso? Esperança. Eu não vou perder a esperança. A ovelha tem o seu valor, eu tenho que continuar procurando. Eu vou chamar ela pelo nome.
e ela vai conhecer a minha voz. Você sabia que a ovelha não aceita ser pastoreada por um outro pastor a não ser pelo pastor dela? As ovelhas são animais inteligentes, são animais afeiçoosos, ela se afeiçoa aos seus pastores. Ela não aceita ser conduzido por um estranho. O ladrão pode chamar, ela não vai atender. O salteador vai tentar, ela não vai atender, porque a ovelha tem intimidade com seu pastor. Amém? A ovelha tem intimidade com seu pastor. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus disse que nada as arrebatará das minhas mãos. Quando ela ouve a voz, ela reconhece quem é o seu pastor. Ela não vai para caminhos errados, que ela conhece o seu pastor. E a palavra de Deus diz que as ovelhas conhecem a minha voz, o Senhor Jesus dizendo. As ovelhas conhecem a minha voz. E ali, dentro do contexto de pastor e ovelhas, existia o quê? Esse sentimento de esperança. Eu não vou desistir, eu vou encontrá-la. Eu vou encontrá-la, eu vou encontrá-la, eu vou encontrá-la. Eu vim aqui esta noite para dizer a você, meu amigo, minha amiga, aonde tem o pastor, o sumo pastor, tem a esperança, não desista. Não desista, não desista. Não desista do seu casamento. Não desista da sua comunhão com Deus. O mundo está se desabando, irmãos, em violência, em desgraça, em miséria, em guerras, mas nós somos o sal da terra. É o rebanho que está conservando esse mundo, irmãos. É o rebanho. Então não perca a esperança. Talvez você está com um sentimento de depressão às portas. Talvez você está com um sentimento de pânico às portas. Talvez o teu casamento está em crise. Talvez você está em crise financeira. Talvez você está pensando em desistir. Saiba que o pastor está procurando essa ovelha, está dizendo assim: olha, tenha esperança, as coisas vão mudar, tenha esperança, o milagre vai acontecer, tenha esperança, eu vou te socorrer, tenha esperança, eu vou te pegar pelos braços, tenha esperança, o Senhor está intercedendo agora no seu coração, no seu casamento, na sua família. Se você recebe esta palavra para a sua vida, então levante uma das suas mãos e diz: eu creio que as coisas vão mudar. Aleluia. Eu quero que você fique de pé agora em nome do Senhor Jesus. Estou diante do rebanho do Senhor. E contra esse rebanho não existe nada que possa vencer esse rebanho, porque o pastor Jesus está na frente. Pode vir um salteador, pode vir um mercenário, pode vir um ladrão, mas nada vai nos vencer. O diabo está tentando arrebatar, o salteador está tentando arrebatar os seus filhos, o seu casamento, a sua paz. Nós estamos cercados, irmãos, de salteadores, estamos cercados no mundo de inimigos. E eu quero trazer essa palavra aqui no final para você, e eu quero que você fique ligado com isso que eu vou falar aqui hoje. Irmãos, a igreja é um rebanho, nós somos ovelhas, Jesus é o nosso pastor. Nós temos que entender que o Senhor Jesus deixa claro na sua palavra: nós estamos cercados de adversários. O diabo anda ao nosso derredor. E muitas vezes, irmãos, diante das lutas, das aflições, das decepções, às vezes nós pensamos em desistir. Essa semana eu estava assistindo a pregação de um pastor, que ele estava dizendo o seguinte. Ele disse para a esposa dele assim: olha, eu queria que o Senhor me preparasse e me levasse. Eu queria morrer, não queria viver mais. E ele disse aquilo várias vezes. E a esposa falou assim: meu marido, por que você está falando isso? E ele disse assim: porque eu estou cansado. Eu estou cansado. Já não aguento mais tanta falsidade, tanta hipocrisia. Eu estou cansado.
Alguns anos atrás a gente viu vários casos de pastores cometerem suicídio. Isso foi um recorde. Semana passada foi o caso de uma jovem de uma comunidade evangélica que se jogou de um prédio. Irmãos, pasmem, são 20 milhões de pessoas desigrejadas no Brasil. 20 milhões de pessoas que não acreditam mais na igreja. E não são só pessoas que não vêm à igreja, são pessoas que estão pregando contra a igreja. Isso não acontece só com ovelhas, mas com homens intelectuais. Homens que reuniam multidões e pregavam o evangelho, hoje estão pregando isso. Quantas pessoas, irmãos, estão decepcionadas com exploradores da fé, com homens que enriquecem, com homens que estão pregando falsos milagres. A mensagem, o tema dessa festividade é um tema difícil de pregar. Somos todos um. Por que Deus criou tudo em unidade, irmãos? A sua própria essência em unidade. Por que Ele criou o universo em unidade? Se você analisar o universo, existe milhões e milhões e milhões de galáxias no universo. A nossa Via Láctea está aqui, uma hora ela está lá atrás, outra hora ela está lá do lado. As galáxias giram, os planetas giram. Não existe lugar especial no universo, eles estão girando. Isso acontece, irmãos, nos átomos, eles giram. Se você pegar isso aqui, o vidro, existe átomos aqui, hidrogênio, oxigênio, carbono. Existem nuvens eletrônicas de prótons e elétrons, eles estão girando. Você não consegue ver isso aqui, mas eles estão girando. Isso acontece em qualquer matéria. Isso acontece no universo. Isso acontece na célula. Isso acontece no corpo. Você sabia que a célula que você tem aqui no seu corpo, a cada 3 meses ela é substituída? Ou seja, a matéria que você tem no seu corpo agora, ela é recente. Está o tempo todo substituindo. As águas do oceano, elas não estão paradas. Você pensa que é só água do rio? Elas estão girando, girando, girando. Existem as correntes de águas nos oceanos. Isso é tudo assim, irmãos. Deus criou tudo em unidade. Deus criou tudo em harmonia. Tudo Ele criou em harmonia. Por que existe o sol? Por que existe a lua? A harmonia. Por que existem as estações do ano? Isso é harmonia, irmãos. Harmonia. A música que está sendo tocada aqui, ó, tem melodia, tem harmonia, tem ritmo. Você só está escutando uma música, mas harmonia. Irmãos, tudo Deus fez para nos dar o exemplo de sermos todos um. Quando você olha para a cor da pele, existe a cor branca, existe a cor amarela, existe a cor negra, mas isso tudo é ilusão de ótica. As cores não existem fisicamente. Elas refletem a luz, mas a cor não existe, é uma ilusão ótica. É apenas uma forma de Deus mostrar as nossas belezas, as nossas elegâncias, mas não existe cor. É ignorância acharmos que somos diferentes pela cor da pele. Até nisso o Senhor está nos dando o exemplo da harmonia. Quanta gente, irmãos, segregadas, quanta gente divididas dentro dos templos, dentro das igrejas, porque se acham importantes porque tem um diploma e olha o irmão de baixo para cima ou de cima para baixo. Segregamos pelos títulos, pelas posições, enquanto que o Pai diz, olha, existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, mas Ele fala, todos nós somos um. Quem vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos,
Coloca isso no teu coração. E não permita que nada tire essa força de você. Não permita que nada venha tirar a sua alegria. Não permita que nada venha tirar a sua comunhão. Não permita que nada venha tirar a sua paz. Não permita que nada venha tirar essa força que Deus colocou em você como igreja. Tem muita gente, irmãos, que não quer vir à igreja porque não sente um ambiente que todos somos um. Tem muita gente que fica no trabalho até meia-noite e não quer ir para casa porque não se sente um com a esposa. O que a Bíblia diz lá em Gênesis? Serão dois uma só carne. A família tem que ser um. Unidade. Olha que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Nós vamos criar uma força poderosa. E essa força vem através desses elementos que o Senhor nos deixou como igreja e como rebanho. O Senhor Jesus está nos conduzindo nesta noite através desta palavra, e nós não vamos aceitar que a nossa família seja destruída. Nós não vamos aceitar que nós como igreja sejamos segregados, não, irmãos. Então eu quero orar por você aqui esta noite. Eu quero orar por você aqui esta noite. Você que diz assim: essa palavra é para minha vida, pastor. Eu precisava desta mensagem e eu quero abençoar você, representando a sua família, representando as suas emoções. Irmãos, olha como o diabo tem atacado as emoções. Eu vou falar para os irmãos, falando da minha vida. Eu sou pastor, pregador do Evangelho. Quantas vezes eu pensei em desistir de tudo? Desistir de tudo que eu estou falando não é desistir de Jesus, não. Desistir do ministério, desistir de pregar, de ver assim: meu Deus, não tem espaço para mim nisso, não tem espaço para mim ali. E quanta gente, irmãos, ferida dentro das igrejas, quanta gente feridas, quanta gente magoadas, quanta gente que está à beira de desmoronar, à beira de desistir, porque fala assim: eu já não aguento mais exploradores, eu já não aguento mais mercenários, eu já não aguento mais isso, eu já não aguento mais aquilo. Tem muita gente revoltada. E por que o Espírito Santo conduziu este congresso para dizer que todos somos um? É para alcançar você, meu amigo, para alcançar você, minha amiga. Eu quero que você venha aqui na frente.